Bom dia primeiro, boa noite, né, para pessoal da noite. Galera, continuando falando dos gregos, né, que a gente começou a falar desses gregos aí, os caras brilhantes. Aula passada eu falei de como que formou-se os gregos, né, cara, tinha a galera ali de Creta, com uma cultura bem rica, aí veio os aqueus para a região, meio que deu uma misturada, aí eles entraram em guerra, os aqueus destruíram os cretenses. E aí vai começar a originar a cultura grega daí, entendeu? Depois vão vir eólios, outro povo que vai contribuir, e depois os dórios, né, que serão aqueles povos guerreiros que vão detonar geral, e muita gente vai fugir da Grécia por causa dos dórios, e vai espalhar essa cultura grega por diversas regiões ali do Mediterrâneo, tá? Esse é o período pré-homérico, né, que é a ilha de Creta, que eu falei do Minotauro para vocês, que é sobre esses primeiros povos que foram chegando na Grécia. Agora a gente vai para o segundo período, que é o período homérico, tá, pessoal? Já vai começar a mudar, vai começar a dar uma cara, já vai começar a surgir cidades, né? Cidades polis, né? Que a gente vai chamar de polis, são as cidades-estados. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender no período homérico é a formação até chegar a se tornar uma cidade. E isso se inicia com a formação gentílica, que a gente chama de formação de genos. O que seria esses genos, pessoal? Imagina que a galera chegou ali e começou a morar na Grécia, né? Aqueus, eólios, dórios, eles chegaram e começaram a morar de alguma forma. Então eles estão ali morando. Aí passa um tempo, aquela família que está ali morando na região, ela tem os filhos e tal, aumenta a família. Aí o que o pater, que eles chamam de pater, que é o cara que mandava na família. O pater meio que chega assim e fala assim, ó, cada um dos meus filhos, né, vamos imaginar que teve 5 filhos. Fala assim, cada um de vocês vai ficar com a parte igual de terra e todo mundo trampa na parte de terra, depois a gente pega tudo que produziu e a gente divide igual entre a família aqui, entre eu, vocês e tal. E daí esses filhos, pau, trabalhar, cara. Trabalhar. Final, todo mundo pegava ali, eles criavam animais, plantavam e trazia tudo e dividia de forma igual. Era de forma coletiva, tá? Pessoal, eu tô dando um exemplo aqui de uma família, mas isso aí eram dezenas, centenas de famílias fazendo algo parecido, tá? Isso era o gênero. Então, imagina um negócio desse. Tá, beleza. Você fala, professor, de boa, né? Agora vai ficar tudo igual. Só que imagina o seguinte. Eu, pai, eu tive 5 filhos. Os meus filhos vão ter filhos também. Aí chegou uma hora que aquele cara, tá ligado? Aquele cara, um filho meu teve só um filho. Um outro filho meu teve 10 filhos. Aí esse pai com o filho, sozinho trabalhando na terra, que é um quinto da terra, ele trabalha pra caralho, velho. Produz pra caramba. O outro lá, eles trabalham em 10 na terra. Trabalha menos e produz o mesmo tanto. Aí depois o que o padre falava? Vem todo mundo aqui, vamos dividir tudo igual. Aquele cara que tinha um filho só, ele falava, puta que pariu, doido. O que eu produzi aqui é muita coisa e é só eu e meu filho. Os caras lá produziram mesmo tanto que eu, são 10. E agora vamos juntar tudo e dividir igual? Aí vai começar a surgir, velho, uma divisão. Porque quem tinha muita terra, que no caso era aquele pai que só teve um filho, e daí eles tinham muita terra para pouca pessoa, aquele cara não vai querer dividir com aqueles caras que tinham uma terra igual a dele, mas que era dividido no monte. Porque daí ele falava assim, mano, eu vou tomar prejuízo. Aí começou a rolar uma diferença social. Então, enquanto o bagulho foi meio sendo igualitário, a gente chamou de gêneros. Né? A comunidade gentílica, dividiam as coisas, era comunitária, etc. Porém, ela vai desintegrar, ela vai acabar, porque vai crescer a população. Conforme vai crescendo, vai diminuindo a quantidade de terras. E quem conseguiu preservar, porque teve menos filhos ou por outros fatores, conseguiu preservar, ter mais terra, essa pessoa vai falar, mano, não deixa, eu não quero dividir mais com vocês, eu vou viver do que eu tenho. Só que esse cara tinha bastante terra, porque a família dele era menor. E aqueles caras que tinham famílias gigantescas, que tinham que dividir aquela terra, passaram a ter pouca terra. Então você vai começar a ter uma diferença social, uns com muita terra, outros com pouca terra, tá? Aí vai gerar uma coisa chamada desigualdade. Uns vão se tornar mais poderosos que outros. Então esses que tinham mais terra vão se tornar poderosos, os outros já vão ter menos poder.
a gente vai começar a formar. Então, quando for ter o rei de uma cidade, provavelmente vai ser esse cara com bastante terra, né? Que veio herdou de uma família que foi tendo pouco filho e tal, foi preservando a terra em poucos. Esses caras serão os mais poderosos, tá? E desses caras a gente vai chamar de eupátridas, tá? Eupátridas, que significa bem-nascidos, tá? Depois aqueles caras com um pouquinho de terra serão os georgóis, também bem-nascidos, porque eles são gregos, eles são dos primeiros povos ali que habitaram a Grécia. E os que chegou uma hora que não sobrou terra para ninguém. Esses caras são os tetas, né? Esses caras também são bem nascidos, são de origem grega e tal, vão ter uma influência política lá na frente, apesar de não ter nada, mas no começo não vai demorar. Eles só vão conseguir ter poder político na democracia. E isso vai acontecer só em alguns locais, né? Um grande exemplo é Atenas. Fora isso, o poder ficou sempre na mão dos grandes proprietários de terra, os eupátridas, tá? Então, primeiro se formaram os gênios, depois foi feito as frátias, que foi quando começaram a aumentar isso aí. Disso daí vai ter diversas tribos, né, que vão ter esse mecanismo. E daí, quando tudo isso juntou, vai surgir as primeiras cidades, que serão chamadas de polis, que são as cidades-estados, tá? Então, vão se formar na Grécia centenas de cidades-estados, que são essas polis. Se eu falar polis ou falar cidade-estado, é a mesma coisa, tá bom? E essas cidades serão independentes, elas terão seu rei, seu sistema político, tudo. O que elas tinham em comum? Eles falavam o grego porque eram todos originários dos mesmos povos ali, os aqueus, os eólios e os dórios, os jônios também, outro povo que chegou antes. E esse pessoal vai formar os gregos. Então vai ser uma língua parecida, vão cultuar aqueles deuses da mitologia grega que a gente conhece bem, que tem bastante filme e tal. Então eles terão uma cultura muito igual, a maneira de fazer arquitetura, a maneira de se pensar, política. Então eles serão parecidos, então a gente chama de povo grego. Não significa que era um país grego onde tinha um líder que mandava em toda a Grécia, não. Cada cidade tinha seu líder. Então, de forma política, era descentralizada. Forma política descentralizada. Mas a cultura era muito igual, tá bom? Deixa eu falar da segunda diáspora agora. Conforme eles foram crescendo, a população, as terras da Grécia, como eu falei no meu primeiro vídeo, não eram muito boas. Numa região boa ali no Peloponeso vai ter uma região boa até. Só que quem estava ali eram os dórios. E os dórios vão desenvolver uma agricultura e ai de quem querer lá mexer nessa terra deles. Que os caras eram os maiores guerreiros que tinham. Eu falei dos dórios no último vídeo. E no mais, era muita pedra, era um solo infértil, você produzia e você plantava, a produção era pouca. E o que essa galera vai começar a fazer? Tinha uma coisa que eles faziam super bem, que era navegar. E eles vão começar a navegar por todo o Mediterrâneo. E daí, devido faltar alimento, faltar terras, e eles serem bom navegador, eles vão começar a colonizar outras regiões. Por exemplo, a Ásia Menor vão fundar um monte de cidade, vai ter lugar lá que eles vão achar um lugar bom para plantar, eles vão achar pedras preciosas, tá? A Itália, eles vão chegar na Itália, cara, porra. Eles vão fundar cidades ali na Itália, na Espanha, na França. Quer ver? Eu vou falar o nome de duas cidades que existem até hoje que foram fundadas pelos gregos. Os gregos. Marsella, na França, e Mônaco, que é aquele país independente também na França, ali coladinho na França. Então, só pra você ter uma noção, os caras foram lá fundar essas cidades. Então, eles navegaram pra caramba e levaram a cultura grega, os costumes gregos, o estilo grego, o comércio grego. Eles levaram. Então, essas regiões todas tinham um pouquinho de Grécia. Por isso que a gente chama de Magna Grécia. Então, um pedaço da Ásia, até ali no Egito, essas regiões ali da Itália, da Espanha, da França, todos terão um pouquinho de grego. Então, a gente chama isso de Magna Grécia. Ok, pessoal? Para finalizar a aula de hoje, eu vou contar outra historinha dos gregos, né? Que a aula passada eu contei sobre o Minotauro. Hoje eu vou contar sobre um cara chamado Homero, que era um escritor que fez duas obras. E eu vou contar a historinha dessas duas obras. A primeira obra dele se chama Ilíade. Ilíade. É um poema escrito em poemas, né? Não é igual você ler um livro normal, é poemas, assim, meio que você lê agora parece que não tem nada. Você pegar, eu tinha uma obra do Homero que era justo essa Ilíada. Você lia assim, você ficava na dúvida, porque é tudo poema, mano. Não era escrito igual você pega um livro para ler que vai contando aquela história. É um outro estilo.
E o que conta aí nesse, né? Tipo, ele vai contando meio como se fosse uma musiquinha, um poema, né? Ele conta a história de que tinha a Grécia, ele conta 300 anos antes da vida dele, então ele está contando lá por volta do ano 1200, até antes dos dórios chegarem na própria Grécia. E ele conta que estava ali aquela comunidade micênica, lá da época de Creta e tal, estava ali vivendo de boa. E vai ter um rei muito foda ali na Grécia, que ele vai dominar bastante cidades e ele vai meio que impor uma centralização política. O nome desse rei, ele era Agamenon. E esse Agamenon ele vai dominar a Grécia. Todo mundo tinha que lutar por Agamenon, porque Agamenon era o pica da galáxia. E o Agamenon tinha um irmão chamado Menelau, o irmão mais novo. E o Menelau, mano, ele conseguiu casar com Helena, né, que era a princesa de Troia. Princesa de Troia não, perdão, princesa de Esparta. O que é isso? A Esparta ainda não era dominada pelos Dórios, então era um povo ainda não eram os Dórios guerreiros, aquele espartano que a gente vai falar lá na frente. E essa mulher era considerada a mulher mais bonita do mundo, velho. Ela foi moldada pelos deuses, então todo homem, reza a lenda que todo homem que olhasse para Helena apaixonava pela Helena. Porque ela era muito linda, muito gata mesmo. E o povo da Grécia vivia em guerra com a cidade de Esparta, que era a cidade mais rica da época. As muralhas de Esparta tinham dezenas de metros, então ninguém conseguia nem entrar dentro da cidade a cidade de Troia, né? A cidade de Troia ninguém conseguia entrar lá por causa dos muros gigantescos. E eles resolveram fazer a paz. Falou, não, mano, vamos fazer a paz. Aí a gente só fica brigando, prejuízo comercial, etc. Vamos fazer a paz. Aí o rei, né, de Troia, que se chama Primo, veio na cabeça Primo, ele chega e manda os dois filhos negociarem a paz lá na Grécia. Os caras pegam o barco, atravessam o mar Egeu, a Troia fica na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Aí eles atravessam o mar Egeu, depois no mapinha lá vocês vão ver o que é o mar Egeu. Eu vou chegar na Grécia. E daí eles vão fazer uma festa para comemorar a paz. Aí tá lá o Heitor, né, que é o filho mais velho, que era o maior guerreiro, nunca tinha sido derrotado. Tava lá o Paris, que era o irmão mais novo, o molecão ainda na puberdade. Sabe aquele moleque que vê uma mulher e já endoida? Então, esse é o Paris. E o Paris estava lá de boa com o irmão tomando e blindando com o rei Menelau, que era casado com a Helena. Paz, 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 não sei o que, vamos parar de brigar e caramba, quatro. Mano, tem duas teorias. Uma teoria, né, é que o Menelau sequestrou a Helena porque ele se apaixonou. A outra teoria é que a Helena se apaixonou pelo Menelau. O Paris, que é o irmão do Heitor, que é de Troia, vai sequestrar a mulher do Menelau. Mas tem gente que diz que ela queria ser sequestrada, porque ela gostou do Paris também. Tá bom? Então, recapitulando. Paris, filho do rei de Troia, que tem a muralha, a cidade lá, que vieram de barquinho. Menelau, grego, de Esparta, casado com Helena, a mulher mais linda do mundo. Mano, Menelau acordou no outro dia, os troianos tinham ido embora já. Né? Acabou a festa, selamos a paz. Aí, cadê a mulher? Cadê a mulher mais bonita do mundo? Rapaz, o Menelau, velho. Falou, velho do céu. Um cara falou, mano, eu vi ela entrando no navio dos troianos. Ele falou, filha de uma mãe. Aí pegou e mandou um recado pro irmão, mano. Não tinha um WhatsApp na época, né? Ele mandou um mensageiro, sei lá. E o irmão era quem? Agamenon. O cara que detinha todos os exércitos da Grécia. E o Agamenon nunca gostou da Troia, porque era uma cidade muito rica e ele queria para ele. Então o Agamenon, ele falou, não, agora que meu irmão, que também tem um exército massa, né, tá com essa raiva, eu vou aproveitar o momento e vou atacar Troia. Eu vou liderar o maior exército do mundo contra a Troia. Vamos ver se aquelas muralhas são tão fortes assim. E ele pegou o irmão e reuniram todos os reis da Grécia, velho. Diversos reis, com os diversos exércitos, entraram no barco e cruzaram o mar Egeu. Reza a lenda que quando você olhava o mar Egeu, você só via barco de tanta gente indo para Troia. Quando Helena chegou em Troia,
com os troianos, etc. O Paris, de mão dada com o Paris, meu amor, meu amor, meu amor. O rei Príamo, velho, ele falava assim, ninguém derrota a gente mesmo, porque nós é forte. Os deuses estão do nosso lado. Então, Helena, a partir de hoje, não é mais Helena de Esparta, é Helena de Troia. Vai ser a Helena da nossa cidade. A mulher mais bonita do mundo merece ficar na melhor cidade do mundo. O rei vai falar isso. O rei. Aí, velho, o Paris falou, mano, é agora eu tô com a mulher mais bonita no lugar mais protegido do mundo. E beleza. Rapaz, quando começou a chegar aquele monte de navio, eles viram que a guerra ia ser louca mesmo. E nessas guerras, idas e vindas, velho, vai ter um guerreiro chamado Aquiles. O cara, mano, disse que ele tinha força de 10 homens. E ele vai lutar contra o Heitor, que era o irmão mais velho do Paris, que nunca tinha sido derrotado. E vai matar o cara. Essa guerra entre gregos e troianos vai demorar 10 anos. E os gregos não conseguem pisar o pé dentro da cidade por causa das muralhas. Olha que coisa difícil. Então os gregos já estavam a ponto de desistir. Até que um cara chamado Odisseu, ele era rei de uma ilha de Ítaca, uma pequena ilha, um rei bem pobre assim, mas ele era o cara mais genial que tinha. Ele falou, velho, eu tenho uma ideia. A ideia é a seguinte, cara, vamos fazer assim. A gente fala que foi embora porque a gente pegou uma peste. A gente some com esses navios, a gente esconde esses navios em algum lugar, em alguma outra ilha próxima daqui. E deixamos um cavalo de madeira. A gente vai construir um cavalo de madeira. E a gente diz que o cavalo de madeira foi deixado pelos deuses. Os deuses jogaram a praga na gente, nós gregos. E a gente foi embora. E deixou o cavalo de presente. O cavalo era o símbolo de Troia. Os troianos eram apaixonados por cavalo. Eles endeusavam os cavalos. Então era uma coisa magnífica para os troianos o cavalo. E eles foram embora, eles foram para uma ilha próxima, esconderam os navios. Dentro desse cavalo gigantesco de madeira, eles colocaram os soldados mais bem preparados, os soldados mais guerreiros que tinham, mais põeram lá dentro. E deixaram um cara lá meio que doente na praça, fingindo que estava doente. Aí chegou o exército troiano, viu a praia vazia, aquele cavalo gigantesco. Falaram assim, o que aconteceu? Ele falou, rapaz, veio uma praga aqui, aí todos os gregos ficaram doentes, entraram nos navios e foram embora. E de repente desceu do céu esse cavalo e os deuses deixaram aqui. O rei Príamo de Troia, ele era muito religioso e ele falou, nossa, foi uma dádiva dos deuses, esse cavalo tem que ficar dentro da cidade de Troia. E ele manda os soldados arrastarem aquele cavalo para dentro da cidade de Troia. E ali, como os gregos tinham ido embora, na cabeça deles, eles sentiram vitoriosos. E o rei Príamo, feliz pelos deuses terem ajudado ele, mandou fazer uma festa de arromba. E a galera carcou cachaça a noite inteira. Cachaça não, que era vinho na época. Cachaça eu falo porque nós somos brasileiros e nossa, a cachaça é nossa, então eu vou valorizar a nossa cachaça. E os caras, bebedeira, 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 madrugada, todos soldados lá deitados no chão, bêbado. Os caras começam a sair de fininho do cavalo e vão cortando as gargantas para não ter gritos dos soldados que estavam ali bêbados, desarmados. Pap, pap, pap. Vai cortando a garganta. Nisso, os navios vieram com os soldados, atracaram novamente na praia e vieram à noite. Devagarzinho, escondidinho. E daí eles pegaram e abriram o portão, porque eles estavam lá do lado de dentro, tinham matado ali os soldados ali perto do portão, cortando a garganta, e abriram o portão. Naquele entrou todos os gregos de uma vez. Entrou todos os gregos de uma vez. E tava todo mundo dormindo, bêbado, sem arma na cidade. Eles entraram arruaçando tudo, matando todo mundo. Foi uma carnificina. Eles ficaram, os gregos ficaram tão, assim, felizes com o que aconteceu, que meteram fogo em Troia. Eles queimaram Troia inteira. Troia inteira. A lenda diz que um cara chamado Enéas, que era um guerreiro troiano, foge com uma espada de ouro. E ele foge para a Itália. Lá ele vai formar uma cidade chamada Alba Longa. Não sei o que tem a ver.
quando a gente for estudar os romanos, eu vou contar essa historinha do Enéas e a formação de Alba Longa, e daí vocês vão entender a origem de Roma, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, essa é a história de Troia, né, o principal poema de Odisseu. Depois ele contou a Odisseia. A Odisseia eu vou resumir bem mais rápido aqui, porque o vídeo tá muito longo, tá? Então, o que foi a Odisseia? Esse cara que teve a ideia do cavalo de Troia, ele entra no templo dentro da cidade de Troia e destrói os deuses que estão lá. E ele destrói a estátua de Poseidon, mano. Poseidon é aquele cara lá que mandou o touro no último conto meu. E quando ele pega para vir embora, era uma viagem de alguns dias, meses no máximo, semanas, meses no máximo. O Poseidon ficou tão brabo que destruiu a história dele. O Poseidon é vingativo, mano. O cara é foda. Esses deuses, eles são mais ciumentos, mano, do que os seres humanos mesmo. Esses deuses, eles eram muito assim, agora você vai ver. Eles eram muito criancinha, assim, pegou meu pirulito, você vai ver. Esses gregos, esses deuses gregos, eles eram muito... Aí ele falou, eu vou zoar você. Aí ele começou a jogar um monte de armadilha na navegação, ponhava ciclope, que é aquele cara de um olho só, sereias para seduzir os caras que estavam nos navios. Eles começou a colocar um monte de empecilho que o Odisseu vai demorar 10 anos para voltar embora para casa. De tanto que o Poseidon vai zoar ele, véio, vai pôr as coisas ali para atazanar ele no caminho. E esses 10 anos de volta é a Odisseia. Entendeu? Odisseia, tá? Que é em homenagem ao Odisseu, que foi o cara da ideia do cavalo de Troia e que ele volta. Beleza? Galera, desculpa o vídeo longo, velho, mas é que essas histórias gregas eu dou uma empolgada, ok? Próxima aula eu começo a falar das cidades da Grécia. Eu vou começar a falar de Atenas e Esparta, beleza? Grande abraço para vocês, pessoal.